A Isadora é cofundadora e CEO da Nilo Saúde, que é uma health-tech que utiliza inteligência artificial para automação de interações e acompanhamento de pacientes, ajudando operadoras de saúde a oferecer programas personalizados de cuidado populacional. A Isadora é engenheira formada pelo ITA, com MBA pela Universidade de Stanford, e a Isadora tem mais de 12 anos de experiência em produtos digitais. Atualmente, ela lidera um trabalho de impacto na modernização da infraestrutura de saúde no Brasil. Seja muito bem-vinda, Isadora Kimura. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Isadora Kimura, sou CEO cofundadora da Nilo Saúde. Nós somos uma empresa brasileira que existe há 6 anos, pensando em repensar a jornada de pacientes, tanto para o setor privado quanto para o público. E eu estou super animada de fazer parte dessa programação. Queria agradecer o convite à doutora Tereza e aproveitar essa oportunidade para a gente trocar, falar um pouquinho sobre o que existem de oportunidades, desafios hoje no setor de saúde e também o que já está sendo feito hoje em dia com tecnologia e inteligência artificial. Se vocês tiverem perguntas ao longo do caminho, podem escrever, apesar de essa ser uma gravação, eu vou acompanhar as perguntas e dar um retorno na sequência nos próximos dias para quem tiver aqui curiosidade. Então vamos lá, eu vou projetar minha apresentação e contar aí um pouco tanto da parte teórica do momento que a gente está vivendo e até o momento atual na prática. Todos nós sabemos já, né? E eu não quero chover no molhado, mas mostrar com números o quanto que inteligência artificial já é parte da nossa vida nos últimos 20 anos, em quase todos os produtos que a gente conhece, consome, mas que especificamente em 2020 para 2021 e mais especificamente ainda, com o lançamento do modelo LLM ChatGPT como um modelo base fundamental, acessível para todo mundo, a gente teve um boom de acesso a essa tecnologia na construção de diferentes dispositivos em saúde. Então, aqui, por exemplo, né, a gente vê um aumento quase exponencial nos últimos anos de papers publicados dentro da área de saúde que levam em consideração essa tecnologia e isso é praticamente proporcional a também o volume de registros de novas soluções em saúde que usam dela para fazer parte de como elas repensam um problema. Mas o que que isso importa para a gente, né? Como que isso impacta a gente agora em 2025? Impacta muito, porque se antes eram poucas as empresas que tinham essa possibilidade de usar uma tecnologia tão cara, né, que antes a gente precisava de times inteiros de data science, trilhões de dados para fazer um uso de treinamento, agora empresas pequenas, como por exemplo, startups como a Nilo, ou mesmo Unimedes, né, ou outras operadoras de saúde, outros hospitais, conseguem pegar os dados que já têm e construir em cima de modelos que a gente chama de modelos base, né, ou foundational models em inglês, que estão ficando cada vez mais acessíveis. Se há um ano atrás a gente falava que usar IA era muito caro, quando a gente olha esse gráfico do custo da inteligência artificial ao longo dos anos, a gente percebe que cada vez mais ele fica barato e acessível, e isso traz para a gente oportunidades de usá-los em diferentes contextos. Então, não é à toa que o mercado de investimentos também começou a olhar para o setor de saúde novamente e falar: opa, agora problemas que a gente não conseguia resolver, que em saúde a gente sabe, né? Problemas históricos de interoperabilidade, problemas históricos de falta de dados, para chegarmos a conclusões, por exemplo, de risco, de população, de diagnóstico, agora são possíveis e, consequentemente, quase todas as empresas que estão surgindo nos últimos anos, e a Nilo faz parte delas, hoje têm soluções que usam de inteligência artificial generativa para conseguir ter um resultado mais preciso. E aí, falando de dados, um outro aspecto, né, que é totalmente influenciado por essa mudança que a gente está passando, é, a gente precisa entender que, apesar de a gente ter, às vezes, uma sensação de escassez de dados,
Grande parte do que é gerado no mundo inteiro de dados estruturados são no setor de saúde. Não é à toa que a gente vê as big techs, né? A Apple, a Amazon, Google, todas olhando para esse setor e pensando em como fazer parte dessa conversa, em como criar mais infraestrutura de nuvem, como criar mais aplicações em cima de saúde. Porque se essas empresas, né, e a própria OpenAI, né, anunciou recentemente uma vertical em saúde, a Anthropic, que faz aquele modelo que todo mundo usa para programar, que se chama Claude, todas estão investindo numa vertical em saúde. Por quê? Se grande parte dos dados do que é consumido está nesse setor, as empresas de tecnologia entendem que aí há uma oportunidade de uma nova disrupção, de uma nova barreira. E a parte mais legal é que esses dados não estão vindo mais de fontes tradicionais que a gente sempre usou. Eu tenho certeza que você que está aí, né, numa Unimed, em qualquer lugar do Brasil, já ouviu falar de pelo menos um desses sistemas. Sistemas de prontuário mais comuns, dentro de um sistema, dentro de um hospital, tá? Xeon, MV, ferramentas de prescrição. Quando a gente vai para o mundo dos cooperados, né, dos prontuários ambulatoriais, temos aí mais algumas dezenas, centenas dentre os mais comuns. Essas são as fontes tradicionais que a gente usava para pensar em dados até começo de 2021. Porque agora, com a inteligência artificial generativa, eu consigo coletar dados desestruturados ou até dados estruturados que não estavam acessíveis antes e traduzir e correlacioná-los de uma forma diferente. Aí eu estou falando de texto, e isso acaba implicando, né, trazendo para o mundo da saúde, laudos de exames, laudos de relatórios que vêm dos nossos wearables. A gente está falando de transcrições de consultas, transcrições de mensagem, transcrições de e-mail, resumos. Isso aqui é uma figura da Nature que foi publicada, refletindo como esses dados se interconectam e ela já está até um pouco desatualizada. Existem hoje muitas novas fontes de dados de saúde que a gente nem começou a usar, mas já captura. E eu vejo que é justamente nesse espaço de fazer com que essa coleta de dados fique cada vez mais intuitiva, tanto para o profissional de saúde, né? Não só para o médico, mas para todos os profissionais de saúde, mas principalmente para o paciente, que é quem está ali no fim, no fim, no fim, fazendo a sua própria coordenação do cuidado, né? Que entende, vai num médico, vai no outro, conta a sua história. Como a gente faz com que essa coleta seja cada vez mais simples, mais intuitiva e ajude o paciente e todo mundo que toca esse paciente ao longo da sua jornada entender quem ele é, qual é o seu momento, em qual esfera do cuidado ele está e o que ele precisa fazer do jeito mais fácil, mais intuitivo possível. Acho que esse é o sonho de todo mundo e quem conseguir capturar essas informações com os seus pacientes. E aí eu tô falando, né, pacientes que podem ser pacientes, se você é um profissional de saúde, que você cuida, ou pacientes, que você acompanha como cooperativa. Trabalhar esses dados e usar esses dados a favor do cuidado do paciente é a próxima onda de produtividade que a gente vai viver depois dessa que a gente viveu, né, dos últimos 5 anos, no qual parte aqui do valor gerado foi construído em cima de dados públicos e agora a gente está tendo uma oportunidade de construir em cima de dados novos proprietários, né, que são do paciente com autorização de uso das instituições ou dos profissionais de saúde. Um último ponto sobre esse tema, né, de dados, e eu acho que essa preocupação de como os dados são usados, é que a gente vê uma tendência de mudança em como os pacientes, nós, né, nós como pacientes, eu sei que alguns somos profissionais aí de saúde também, mas nós como pacientes, pensamos sobre a troca e compartilhamento desses dados. Isso aqui é uma pesquisa da McKinsey de 2024. Ela foi feita no mercado americano, mas reflete muito do que eu observo aqui no mercado brasileiro, trabalhando com isso nos últimos 6 anos, de que
quase 70% dos pacientes são promotores ou neutros a compartilhar os seus dados de saúde, desde que isso retorne algum tipo de cuidado individualizado ou alguma recomendação individualizada. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, em tecnologia de saúde, eu ouvia muito falar que, nossa, mas o paciente não vai querer dar o dado dele. Não, mas isso aqui é um dado que o paciente nunca vai querer que vaze. É claro que tem situações, né, de condições de estigma, no qual há um nível de sensibilidade maior. Mas quando a gente pensa na saúde como um todo, ela se enquadra nesse 70%, que é eu prefiro dar um dado para o meu prestador de saúde para receber um melhor cuidado do que eu ser a única responsável por o tempo inteiro contar essa mesma história e eu mesma ter que fazer esse entendimento do que é melhor na minha jornada de cuidado. E isso faz com que mais acesso a dados, a um menor custo, com melhores tecnologias, com um ecossistema de soluções que veio surgindo nos últimos anos, permita que a gente comece a construir uma visão de fato de cuidado individualizado longitudinal. Porque o cuidado ele já é individualizado quando a gente pensa, por exemplo, no atendimento um a um, né? Um médico, uma médica, uma enfermeira, né? Qualquer profissional de saúde ao atender um paciente, ele está ali, né, olho no olho, fazendo um atendimento que é individualizado. Mas quando a gente pensa em múltiplos pontos de contato no sistema de saúde, esse atendimento ele passa a ser massificado, né? Por exemplo, quando a gente vai num pronto atendimento, por mais que nós recebamos, não sei, um atendimento individualizado a cada interação, a gente está ali num grupo que tem que, né, ser triado pelo Manchester ou por outras ordens de urgência, de priorização dentro de um protocolo de atendimento. Quando a gente é acompanhado, por exemplo, por um programa de gestão de saúde populacional, que existe muito em Unimed, que existe muito num conceito de atenção primária do SUS, muitas vezes nós somos acompanhados com uma visão de protocolo ou linha de cuidado da diabetes, né, do cardiopata. Então, com esses dados, com esse momento que a gente está vivendo em tecnologia, existe uma oportunidade que surge de um atendimento muito diferente, focado de fato em saúde de precisão e focado de fato não só no paciente individualmente, mas num paciente que tem história de vida e contexto para além de um prontuário, para além de dados de saúde, que tem, né, história de vida. E através disso, a gente gera coisa que é o maior ativo, não só nas redes sociais, mas também na saúde, que é engajamento. Engajamento do paciente com um tratamento de promoção e prevenção, engajamento do paciente com o seu prestador, com o seu médico, com o cuidado da sua saúde. Só que na prática, quando a gente vai olhar, né, para o que a gente tem aqui no dia a dia, e eu digo a gente me colocando no papel, né, de uma gestora de hospital, de uma gestora de operadora de saúde, eu sei que nem sempre a realidade é assim. Que a maioria dos nossos clientes ou dos potenciais clientes que a gente visita, cada time tem um pedaço do sistema, um profissional de saúde não tem acesso ao que o outro escreveu, são muitos os inputs manuais, são muitos ciladas, né? Cada parte ali da jornada do paciente e da sua operação. Para trazer um exemplo super simples, isso aqui eu gosto de, né, sair do abrangente para o prático. É uma linha de cuidado real, inclusive muito bem desenhada de um parceiro nosso no acompanhamento de mieloma múltiplo. O que que eu quero chamar a atenção desse pedaço da apresentação? Logo aqui no começo da jornada, no qual o paciente está passando por um processo de diagnóstico, imagina que isso fosse, né, no seu hospital ou na sua Unimed. Ele tem os sintomas, ele passa ali no PA ou vai numa consulta eletiva, olha a quantidade de exames que ele tem que fazer nessa primeira caixinha azul para entender um primeiro parâmetro de avaliação no processo de diagnóstico.
esses exames ele não faz em um lugar só, né? Ele precisa ir em pelo menos duas, três unidades para conseguir cobrir toda a lista. Depois, olha a quantidade de consultas nessa caixinha roxa aqui que ele tem que fazer na avaliação multiprofissional 1, né? Tem aqui quase 10 especialidades. Tudo isso ele ainda não teve seu primeiro diagnóstico. Então, assim, pensando, né, em jornadas de agudas, mas jornadas agudas que começam não no diagnóstico, mas ainda num processo de rastreio, ainda num processo de navegação administrativa, são muitos os passos que o paciente precisa dar. E se você me perguntar quem ele procura para que isso aconteça, são mais de 10 pessoas em instituições diferentes, né? E isso reflete os silos que eu estava falando do que é a realidade versus aquela outra realidade de possibilidades que a gente estava falando no começo. E o que eu acredito, e é parte da razão pela qual tenho dedicado os últimos anos construindo a Nilo, é de que, do mesmo jeito que a gente quer uma experiência como consumidor muito simples, muito intuitiva, no qual eu falo como se fosse ali o meu cartão, né, Personalité, um cartão Amex, né, no qual eu ligo, resolvo todos os meus problemas, desligo o telefone e falo assim, nossa, que ótimo, essa pessoa me ajudou, entendeu exatamente o que eu precisava e me resolveu. Um atendimento como uma concierge, que a saúde ela caminha para uma visão parecida, no qual cada vez mais o paciente usa como porta de entrada uma conversa e não um pronto atendimento, para falar de sintomas, para tirar dúvidas, para entender próximos passos, para entender diagnósticos diferenciais ou pesar trade-offs, né? Do tipo pontos fortes e fracos de um determinado tratamento, de uma determinada escolha. E que isso começa através de uma conversa. E, se possível, de uma conversa nos canais mais acessíveis que ele tiver. Seja um WhatsApp, seja uma porta ali conversacional via agentes de inteligência artificial. E é justamente para esse mundo que a gente está criando. A gente entende que falta infraestrutura para que isso aconteça. E o que a Nilo traz como inovação é uma plataforma que ajuda nesse processo de transição entre como a gente opera hoje e como a gente pode operar como operadora de saúde de Unimed ou como prestador, oferecendo um serviço de concierge e um cuidado individualizado. Na prática, esse é o produto, né? Ou são as caixinhas do produto. Uma nova geração de plataforma para engajamento de pacientes, no qual o paciente entra em contato por um canal centralizado. Tem aqui um primeiro atendimento, uma triagem, um encaminhamento, um canal de agendamento, de pesquisa em rede, feito em grande parte por agentes de inteligência artificial, vou falar mais sobre isso. Consegue receber comunicações tanto reativas quanto proativas, ou seja, não só, né, aquele receptivo do call center, mas também entrar em contato por conta de um problema de saúde, por conta de um gap de cuidado, por conta de algum rastreio, de alguma até questão administrativa, né? Tá faltando algum documento para alguma autorização de procedimento. E tudo isso gerar relatórios de o que está acontecendo, quais são as oportunidades, o que que eu preciso investir mais em termos de infraestrutura, em termos de rede, ou mesmo o gap de cuidado na jornada do paciente, conectado com os outros sistemas já existentes. Na prática, não é que os agentes, como eu falei, eles vão resolver tudo, mas eles vão resolver grande parte dessas demandas que hoje ou são feitas por grupos muito grandes de profissionais de saúde. A gente trabalha em alguns times que muitas vezes tem 20, 30, 50 pessoas trabalhando só em gestão do cuidado, sem contar em toda a parte administrativa de call center, e outras. E esses agentes eles não trabalham sozinhos, eles vão resolver grande parte do trabalho operacional. Assim que ele tiver uma dúvida ou quando ele entra em algo clínico, ele encaminha para a equipe de cuidado, para que essa equipe possa, sim, ter mais tempo para cuidar e menos tempo resolvendo problemas administrativos. Só que esses agentes, pessoal, né, que são. Eu digo que a diferença entre um workflow é que um workflow ele é um processo e um agente ele não está resolvendo um processo, ele está fazendo uma ação. Apesar de em todos os lugares a gente
ouvir falar esse termo, é, ele é um termo que representa algo muito específico. Na verdade, o agente ele tem esse poder de ação e ele é probabilístico. Nem sempre ele acerta. Como que a gente faz, então, para garantir que ele acerte cada vez mais com uma taxa de erro que seja menor do que a taxa de erro que nós temos hoje com processos humanos? Não é simples. É um processo de treinamento do agente, que são não só o contexto, os prompts que são escritos, mas também o que a gente chama de guardrails, né? Ou limites do que esse agente pode fazer sem o auxílio de um humano. E isso demora meses, anos, né? Aqui na Nilo a gente já está trabalhando com esse tema há pelo menos um ano e meio. A gente lançou o nosso primeiro agente em fevereiro desse ano, justamente ajustando todos esses pontos, testando e garantindo que algo que parece simples, de fato, gere valor, né? Que não seja só bonito numa demo, mas que gere valor de negócio, gere confiabilidade e um nível de escala que permite que a gente, de fato, tire fluxos de trabalho que hoje são custosos, tanto sob uma perspectiva de sinistro quanto sob uma perspectiva do paciente, para que eles de fato virem responsabilidade de agentes. E eu trouxe aqui alguns exemplos na prática de como isso acontece. Eu gosto bastante, desse caso do Grupo Fleury, Saúde Digital, porque eles atuam como clínica também de atenção primária, para algumas empresas, e é justamente essa divisão, que eles chamam de saúde digital, que começou usando uma das nossas agentes, que é a Agente Clara, que faz triagem de mensagens, faz agendamentos e lida diretamente com o paciente em conjunção a um time de enfermeiros. Então, a Clara cuida da conversa, quando ela entende que é algum assunto clínico, ela encaminha para o enfermeiro para que os temas não administrativos ali de agendamento, recebimento de exame sejam feitos por ela. De maneira autônoma, de maneira super amigável, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, tanto dos enfermeiros quanto dos pacientes na interação com a Clara. E aí a gente vê resultados maravilhosos, né? Por exemplo, 60% de crescimento dos agendamentos em atenção primária versus passagem no PA, 30 pontos percentuais de aumento na captação de pacientes para programas de saúde, além de uma experiência do cliente muito melhor, né? 96% na redução do tempo de primeira resposta, foi para 4 segundos o tempo médio, 24 por 7, e uma resolutividade de 64% da agente sem encaminhamento para o humano. Para vocês terem uma noção, né? Isso aqui é o trabalho que ela conseguiu fazer. Seriam necessário contratar mais duas pessoas de alto calibre para chegar no mesmo nível de escala. Então, tá aqui um depoimento do André, querido, né? Que eu acho que alguns de vocês vão até conhecer, que ele é médico de família, inclusive já foi diretor de Unimed no passado, e ele traz a visão dele. A implantação da Nilo foi um divisor de águas, deixou de ser uma comunicação amadora para se tornar uma coordenação de cuidado em escala. Depois eu mando para vocês, vocês vão ter acesso a esse material. Trago também um exemplo muito legal que a gente está fazendo junto à Seguros Unimed, aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, fazendo captação de pacientes, engajamento em linhas de cuidado, principalmente crônicos, e agora caminhando para outros tipos de pacientes. A gente vai começar, se não me engano, com paciente renal, paciente oncológico, então é um trabalho muito bonito também, ainda é, com automações e em breve com agentes de inteligência artificial. Unimed Paraná foi a nossa primeira Unimed da Federação do Estado. A gente não só conseguiu um engajamento de pacientes muito maior, e foi o que eu falei lá no começo, né? Engajamento se traduz em controle de sinistro. Engajamento se traduz em é, menor custo operacional para que o paciente use a rede adequada. Aqui a gente ainda está medindo e validando os resultados financeiros, mas já dá para ver que vão ser muito bons pela taxa de engajamento, pela taxa de automação que a gente conseguiu chegar junto à instituição. Se a Ariane estiver vendo aí, Ariane Gaia, um abraço. Com tempo economizado, né, para além do retorno de sinistro. E a Unimed Santos,
é muito legal, são todos os programas automatizados, mais de 12, 90% de redução no tempo dedicado para trazer pacientes para esse programa, né? Então, você imagina o que isso representa em termos de custos de profissionais que eles não precisaram contratar adicionalmente, e em termos de sinistro, no médio e longo prazo, é o que a gente vai ficar medindo também. Eu finalizo essa aula com essa provocação para a gente, né? Isso aqui é falando que agora em 2025, em abril, 41% das empresas já usam algum modelo de inteligência artificial no seu dia a dia. E a provocação é para que a gente repense mesmo, né? Não só como fazer saúde, né? E não é que a gente vai delegar para o chat GPT ou para qualquer que seja o modelo o cuidado ou os conselhos ou os protocolos, mas que existe sim, existem sim processos, existem sim coisas que a gente faz dentro do setor de saúde que vão ganhar superpoderes, que vão ganhar resultados como esses que a gente acabou de demonstrar, né, que estão só começando ao trazer soluções seguras de inteligência artificial para o nosso dia a dia. Então, fica esse convite para que vocês façam essa reflexão, pensem como isso se traduz na rotina de vocês, e eu deixo aqui tanto o meu e-mail quanto um QR Code para quem quiser acompanhar essas reflexões, no nosso podcast. A gente tem um podcast super legal. A última versão o último episódio foi sobre o uso de inteligência artificial e agentes no tratamento oncológico. Foi com a Vanessa Teich, diretora de oncoemato do Einstein, a Rejane, gerente de oncologia dentro do HCO, o Jota, que cuida disso na Med Senior, né, uma operadora focada em pacientes idosos. Então, assim, tá muito legal o papo. E eu vou adorar também conversar com vocês. Para quem tiver dúvidas, mandem perguntas aqui ou no meu e-mail. E é isso, pessoal. Queria agradecer, convidar vocês para aproveitar o restante dessa programação que está incrível. Eu queria estar aí, mas não pude dessa vez presencialmente. Um beijo grande e até mais. Que top, hein, pessoal? Agradecemos imensamente a Isadora Kimura por compartilhar conosco sua visão sobre o uso da inteligência artificial na jornada do paciente, mostrando na prática como que a tecnologia pode aproximar o cuidado humano da eficiência digital.